Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Nessa aula vamos falar sobre adição e subtração de números decimais neste primeiro momento. Então, nós temos que saber fazer contas quando temos vírgula, tá? Então, na adição e subtração de números decimais, colocamos vírgula sobre vírgula e efetuamos as operações. Exemplo, vamos determinar o valor de 0,25 mais 0,36 mais 1,05 e menos 0,2. Certo? Então, como que nós fazemos isto? Primeiro, vamos fazer só a soma. Pegamos só a soma e com o restante a gente pega e faz a subtração, tá? Então, pegamos só esses três, 0,25 mais 0,36 mais 1,05, e colocamos ele em ordem que a gente faz a conta, como sempre. Lembrando que a vírgula sempre está embaixo da vírgula. Então, 0,25, ó, o 2, ele está em cima do 3, que ele está em cima do 0, certo? Cada valor aqui, ó, tem que estar na mesma ordem, certo? O que vem antes da vírgula tem que ser o que vem primeiro aqui, ó, por exemplo, o 0 e o 0, o 0 e o 0 aqui, o 1 e o 1 aqui. Sempre a vírgula tem que estar no mesmo local, não posso deslocar a vírgula, certo? Então vamos lá. Dito isso, é só a gente somar como a gente já sabe fazer, tá? 0,25. Eu pego aqui ó, o 5, somo com 6 e somo com 5. 5 mais 6 é 11, e 11 mais 5 dá 16. Se deu 16, subiu uma unidade para a próxima casa. Aí nessa segunda casa, o que eu faço? 1 mais 2 mais 3 mais 0. É só somar todos os valores dessas casas. 1 mais 2 é 3, mais 3 é 6. Então, por isso que deu o valor de 6 aqui. E não subiu ninguém. Agora, 0 mais 0 mais 1. 0 mais 0 mais 1 dá 1. Aí eu acrescento a vírgula no mesmo local que ela está. Ok? 1,66. Esse é o valor. A partir disso, eu pego este 1,66 e eu vou tirar agora, eu vou subtrair esse 0,2. Lembrando aqui, ó, no mesmo local que está a vírgula em cima, é o que está a vírgula embaixo. 1,66 menos 0,2. Olha só, aí a gente faz a conta como? 66 menos alguém aqui. Quando não tem ninguém aqui, você pode supor que é um zero. 66, aliás, 6 menos 0 vai dar o próprio 6, né? 6 menos 2 vai dar o 4. E 1 menos 0 dá 1. Então, o resultado é 1,46. Certo? A partir disso, vamos fazer algumas questões. 3. Efetue as adições e simplifique o resultado quando possível. Vamos então fazer essa conta. O que nós temos que fazer? 0,5 e a gente vai somar com 1,3. Lembrando de colocar sempre a vírgula embaixo da vírgula. Bom, 5 mais 3, isso eu vou ter que somar. 5 mais 3 vai dar 8. Não passou de 10, eu não tenho que subir ninguém. 0 mais 1 dá 1. Aí, não esqueça de colocar a vírgula no local correspondente. Certo? Item C. Agora. 3,8 menos 1,5 menos 0,2. Certo? Eu posso fazer duas contas aqui, ó. Vou fazer primeiro 3,8. Eu vou subtrair 1,5. Fazendo só, eu sempre faço de duas em duas contas aqui, que é mais fácil. 8 menos 5 vai dar 3. 8 menos 5 vai dar 3. 3 menos 1 dá 2. E lembre-se de colocar a vírgula no local correspondente. Aí, esse resultado disso, que é 2,3, eu vou subtrair de quem? Do 0,2. Então, vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. 3 menos 2 é 1. E 2 menos 0 é o próprio 2. Certo? Então, isso aqui deu 2,1. Então, o resultado é 2,1. Certo? Item E.
eu tenho 5,025 e eu vou somar isso aqui com 0,004. Quanto que vai dar? 5 mais 4 vai dar 9. 2 mais 0 vai dar 2. 0 mais 0 vai dar 0. Certo? E 5 mais 0 vai dar 5. E lembre-se de colocar a vírgula no local correspondente. Então, o resultado é 5,029. 5,029. Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos ver o que nós temos a mais. Próxima página. Agora, olha só. Nós vamos falar de multiplicação e divisão de frações. Agora entrou um assunto novo. A gente vai aprender a multiplicar e dividir frações. Então vamos lá. Para o conjunto dos números racionais, que a gente já viu em aulas anteriores, né? O conjunto dos números racionais, que lembra que ele tem a letra Q com um tracinho aqui. Valem as propriedades da multiplicação e divisão dos números inteiros. Certo? Então, alguns exemplos aqui que ele me deu. Ele está multiplicando 4 terços por menos 1 quinto. Então, 4 terços é uma fração e estou multiplicando por menos 1 quinto, que é outra fração. Certo? 4 terços não é nada mais, nada menos do que 4 dividido por 3. 1 quinto é 1 dividido por 5. Certo? Então, o que a gente faz? Quando a gente tem a multiplicação de frações, a gente multiplica linha a linha. Então, o 4 multiplica o menos 1 e o 3 multiplica o 5, tá? Quando tiver um sinal, sempre vamos pensar que o sinal está para o número de cima, tá? Esse sinal é menos 1 quinto, ele está para o número de cima. Vamos pensar nisso, ok? Então, 4 multiplica menos 1 e o 3 multiplica o 5, certo? O 4 multiplicou o menos 1 que está em cima e o 3 multiplicou o 5. O 3 está embaixo e o 5 também está embaixo. Certo? Lembrando dos nomes, né? O que tem em cima é o numerador e o que está embaixo é o denominador. Certo? 4 vezes menos 1, olha só, tem sinais diferentes. Se os sinais diferentes, o resultado é negativo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. 4 vezes 1 dá 4. E 3 vezes 5 dá 15. Então, é menos 4 sobre 15. Certo? O valor que está em cima chama-se numerador. E o que está embaixo chama-se denominador. Denominador. Certo? Sempre a gente tem numa fração um numerador e um denominador. Item B. Eu tenho 3 quartos agora dividido por menos 2 quintos. Olha só, na divisão, isso aqui muda um pouco. Então, a divisão, quando a gente está dividindo frações, a gente transforma ela em uma multiplicação. Só que o que nós fazemos? Então, vamos lá. Na multiplicação é só multiplicar linha a linha, multiplica tudo que está em cima e multiplica tudo que está embaixo. Agora, na divisão é um pouquinho diferente. O que nós fazemos? Eu tenho 3 quartos dividido por menos 2 quintos. É isto aqui que eu estou fazendo, tá? Ó, isto aqui, ó, que eu estou fazendo. Menos 3 quartos dividido por menos 2 quintos. Ou, desculpa, 3 quartos dividido por menos 2 quintos. Isso vai dar igual. Quando eu estou dividindo, eu conservo o primeiro. Então, eu escrevo 3 quartos. Eu não mudei aqui. E eu inverto o segundo. O 5 vai para cima e o 2 vai para baixo. Certo? O sinal mantém no mesmo lugar. Mas o 5 vai para cima e o 2 vai para baixo. Então, olha só o que vai acontecer. Eu mantive o 3 quartos, aqui era 3 quartos. Aqui era menos 2 sobre 5. Então, vai ficar menos 5 sobre 2. Eu inverti. O que está em cima eu mandei para baixo, o que está embaixo eu mandei para cima. Certo? Agora sim, eu transformei numa multiplicação. Aí é só multiplicar linha a linha, como a gente fez na questão de cima. 3 vezes menos 5. 3 vezes menos 5 e 4 vezes 2. 4 vezes 2. Isso é igual. Lembra-se, sinais diferentes, certo? O 3 é positivo, o menos 5 é negativo. Sinais diferentes, o resultado dá negativo.
3 vezes 5 é 15 e 4 vezes 2 dá 8, certo? Então, é assim que a gente faz. Na multiplicação, nós só multiplicamos linha a linha. Na divisão, a gente conserva a primeira fração e multiplica ela pelo inverso da segunda, inverte a segunda, ok? Vamos para essa questão 4. Observe o quadro dos sinais e, em seguida, calcule o resultado das expressões, simplificando-as sempre que possível. O que é simplificar? Certo? Por exemplo, se a gente tiver 4 dividido por 6, 4 dividido por 6, olha só, tem um número que dá para dividir em cima e tem um número que dá para dividir embaixo. Qual que é este número? Olha só, eu posso dividir em cima e embaixo pelo número 2. E ao dividir em cima e embaixo pelo número 2, vamos ver quanto é que vai dar. 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 é 3. Então, 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços, tá? É a mesmíssima coisa, ok? Então, isso quer simplificar. Se eu tiver um número em comum para dividir os dois ao mesmo tempo, um número só em comum que divide os dois ao mesmo tempo, eu simplifico e chego nessa fração. Quadro de sinais da multiplicação e divisão. Então, é o que a gente tinha visto, né? Se a gente tem sinais iguais, olha só, positivo e positivo, o resultado dá positivo. De novo, se a gente tem sinais desiguais, olha só, negativo e negativo, o resultado, olha só, vou até colocar aqui, ó, o resultado é positivo também. Agora, se os sinais forem diferentes, olha só, negativo e positivo. Ah, então isso aqui, os sinais são diferentes, o resultado dá negativo. Mesmíssima coisa com esse último. Se duas multiplicação de dois números dão, um é positivo, outro é negativo, o resultado dá negativo, certo? Ok? Então, basicamente é isso. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se eu tiver mais 2, mais 3, 2 positivo com 3 positivo, eu estou multiplicando isto, isso aqui vai dar mais 6 positivo, tá? Se eu multiplicar agora menos 2 multiplicado por menos 3, lembrando que quando tem um sinal de negativo, eu precisaria colocar um parênteses. Menos 2 multiplicado por menos 3 também dá 6 positivo. Eu multiplico os dois que está dentro, certo? E porque os sinais são iguais, o valor dá negativo. Agora, se eu tiver menos 2 multiplicado por mais 3, menos 2 multiplicado por mais 3, isso aqui vai dar menos 6. E se eu tiver mais 2 multiplicado por menos 3, 2 positivo multiplicado por menos 3, isso aqui também dá menos 6, certo? Ok? Isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão, a regra de sinais. Certíssimo? Vamos continuar aqui então. Vamos para esse item A. Eu tenho 2 terços multiplicado por 1/5. 2 terços multiplicado por 1/5. Então, eu multiplico os dois que estão em cima. 2 vezes 1. Eu coloco o traço de fração, tá? Não esqueça de colocar esses traços e passar bem forte. E embaixo eu vou colocar 3 vezes 5. 3 vezes 5. Ok? Isso é igual. Quanto que é 2 vezes 1? Ora, 2 vezes 1 é 2. Dividido, ó. Não esqueça de colocar o traço de fração. 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 5 é 15. Então, 2 terços vezes 1/5, ele é a mesma coisa que 2 dividido por 15. Ou 2 quinzeavos, é como a gente fala. Mas pode falar 2 dividido por 15 ou 2 sobre 15. Certo? Essa é a fração. B. Eu tenho menos meio, olha só. Esse aqui é um valor negativo e está multiplicado por outro valor negativo. Sinais iguais, o que acontece? Menos e menos, o resultado vai dar... Eu sei que o resultado vai dar positivo. Então, o que a gente faz? Vamos passar um traço de fração e multiplicar os que estão em cima. Então, eu vou ter em cima menos 1, que multiplica menos 1. Certo? Quando tem um sinal de menos, a gente precisa colocar um
parênteses. Nossa, nem sei, peraí, nem sei o que eu fiz aqui. Vamos voltar lá embaixo. Bugou aqui, hein? Ok. Menos 1 aqui também. Certo? Ó, menos 1 vezes menos 1. Eu passo o sinal para o que está de cima mesmo. Certo? E embaixo, olha só, tem o 2 e tem o 5. Então, tem 2 vezes 5. Multipliquei os dois valores que estão em cima, que é menos 1 e menos 1. E multipliquei os dois valores que estão embaixo, que é 2 e 5. Menos 1 vezes menos 1, sinais iguais, o resultado dá positivo. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 5, agora vamos multiplicar o que está embaixo. 2 vezes 5 é 10. Então, é mais 1 sobre 10. Ou posso escrever apenas 1 sobre 10, tá? Quando o sinal é de mais, eu posso até omitir ele. Vamos pular essa C. Lá para cima. E tem D. Eu tenho 3 quintos que multiplica menos 1 quarto. Então, eu pego os valores que estão em cima, eu pego o 3 e multiplico por menos 1, e eu passo um traço de fração, não esqueça disso, e eu multiplico o que está embaixo, 5 vezes 4. Certo? 3 vezes menos 1. Olha, sinais diferentes. O 3 é positivo, menos 1 é negativo, então o resultado dá negativo. 3 vezes 1 é 3. Dividido por, agora 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Então, este é o meu resultado. Item F. Tenho menos meio vezes menos 4 sobre 7. Menos meio é negativo, que multiplica outro número negativo. Certo? Então, vamos multiplicar primeiro só o que está em cima. Menos 1, que multiplica por menos 4. Isso dividido, não esqueça do traço de fração, por 2, que multiplica o 7. Certo? Menos 1 vezes menos 4, olha só. Menos 1 é negativo, menos 4 é negativo. Então, o resultado dá positivo, porque os sinais são iguais. E 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 7 dá 14. Olha só, em cima é um número par, embaixo também é um número par. Então, dá para eu dividir em cima e embaixo por 2. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 14 dividido por 2 é 7. Então, esse é o resultado. 2 sétimos, ou 2 sobre 7. Certinho. Prosseguindo aqui. 5. Agora, nós vamos fazer a divisão. A divisão é um pouquinho mais complicada que a multiplicação. Então, vamos lá. Eu tenho 2 terços dividido por menos 3 sobre 5. Então, primeiro, o que a gente faz? Nós conservamos o primeiro. Eu só reescrevo 2 terços. Aí eu multiplico pelo inverso do segundo. O que é o inverso do segundo? Eu inverto. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Certo? Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Agora, olha só. O que eu vou fazer? É só fazer o 2, que multiplica o menos 5. Agora, eu transformei a divisão numa multiplicação. Então, a gente faz como a gente estava fazendo anteriormente. Embaixo, nós temos 3 vezes 3. Isto aqui vai dar igual 2 vezes menos 5, lembra, sinais diferentes, então o resultado vai dar negativo. 2 vezes 5 dá 10. E embaixo, 3 vezes 3 dá 9. Então, o resultado disso aqui, 2 terços dividido por menos 3 quintos, dá menos 10 dividido por 9, ou menos 10 sobre 9. Resultado negativo. Ok? Vamos para esse item C. Temos 7 quintos dividido por menos 3 sobre 8. Então, vamos lá. Aqui é a multiplicação, então isso aqui está multiplicado, não está dividindo. Deixa eu ver se ele queria que fizéssemos só divisões. Eu vou fazer isso aqui, ó, como se fosse uma divisão, tá? Então, ó, fazer isso aqui como se fosse uma divisão, para a gente treinar um pouquinho mais. Certo? 7 quintos dividido por menos 3 oitavos. Então, vou fazer isso aqui como se fosse uma divisão.
eu multiplico os dois que estão em cima. Desculpa, eu conservo o primeiro e eu multiplico pelo inverso do segundo. Tava menos 3 sobre 8, vai ficar menos 8 sobre 3. Invertiu o segundo. Certo? Aí o que a gente faz? Transformamos a divisão em uma multiplicação. É só multiplicar agora linha a linha. O 7 vai multiplicar o menos 8 e o 5 vai multiplicar o 3. E vamos ver quanto que isso aqui vai dar. Olha só, 7 e 8 tem sinais diferentes, então resultado negativo. 7 vezes 8, aí a gente tem aqui na tábua do 7 ou na tábua do 8, tá? Eu sei que 7 vezes 7 é 49. Se eu somar 7 vai dar 56. Então o resultado de 7 vezes 8 é 56. 5 vezes 3, resultado é 15. Tá? Olha, não dá para simplificar, né? Porque eles não têm nenhum valor que dá para dividir em comum. Olha só, esse aqui é par, esse aqui é ímpar. Esse aqui é múltiplo de 5 e de 3. Esse aqui não é múltiplo de 5 e não é múltiplo de 3. Então não dá para simplificar. Tá? Vamos. Próxima página. Continuando aqui, vamos para o item E. No item E, o que nós temos? 1/3 dividido por 3/5. Ora, então se é uma divisão, eu conservo o primeiro e eu multiplico pelo inverso do segundo. Certo? Eu inverto o segundo. Precisava de parênteses aqui? Não precisava de parênteses aqui. Por quê? Porque esse valor não é negativo. Porque ele é positivo. Se fosse negativo, se tivesse um valor de menos aqui, aí precisaria do parênteses. Como não tem o valor de negativo, então não precisaria do parênteses. Ele escreveu aqui o parênteses só para ter uma ordem mais certa, mas não precisaria, tá? Então, agora multiplicar. 1 vezes 5 é 5 e 3 vezes 3 é 9. Então, 1/3 dividido por 3/5 é 5 dividido por 9. Opa, é 5 dividido por 9, tá certo. Ok? Continuamos aqui. Item G. No G, o que nós temos? Temos menos 8 sobre 3, que eu conservo ele, porque é uma divisão, certo? Na divisão, eu conservo o primeiro e eu multiplico pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso do segundo? 6 dividido por 3, certo? Aí, olha só. Isso aqui vai dar menos 8, vou multiplicar o 6, menos 8 que multiplica por 6, e eu divido por 3 vezes 3. Transformei a divisão na multiplicação e só multiplicar os que estão em cima e os que estão embaixo. Isso aqui vai me dar, bom, menos 8 vezes 6. Aí, então, a gente sabe que tem sinais diferentes, o resultado dá negativo. 8 vezes 6, 8 vezes 6 dá 48, tá? É só ir na tabuada do 8 ou na tabuada do 6. E 3 vezes 3 vai dar 9. Olha só, 48 é divisível por 3 e 9 também é divisível por 3. Ó, dá para dividir aqui por 3 e dá para dividir aqui por 3. Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. O sinal de menos permanece. 48 dividido por 3. Então, vamos lá. 48 dividido por 3. 4 dividido por 3 é 1. Sobra 1. Abaixo 8. 18 dividido por 3? Sim, dá 6. Então, o resultado é 16 aqui, ó. 48 dividido por 3 é 16. E 9 dividido por 3 dá o próprio 3, tá? Então, este é o resultado que nós temos. Menos 8/3 dividido por menos 3/6 é igual a menos 16 sobre 3. Ok? Então, vamos lá para o próximo. Item I.
olha só, a gente tem a multiplicação e a divisão. Então, a gente pode fazer primeiro a multiplicação e depois fazer a divisão. Vamos fazer na ordem que aparece mesmo, tá? Então, nós multiplicamos primeiro, o que eu vou fazer? Só esses daqui, ó. Só essa primeira parte. Isso aqui eu vou copiar. Vamos fazer essa multiplicação. Vai ficar 1, que multiplica por menos 1, dividido por 4 vezes 5. Aí, olha só, isso vai ter que ser dividido, só estou copiando, por 2/7, certo? E isso vai ter que ser dividido por 2/7. Eu preciso do parênteses? Não, não preciso do parênteses porque não é um sinal negativo, não é um valor negativo, é positivo, certo? Então, isso aqui. Aí, a gente faz essa conta primeiro e depois resolve esta. Então, isso aqui é igual. Vamos lá. 1 vezes menos 1, sinais diferentes dá negativo. E 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 5 é 20. Aí a gente transformou isso aqui, ó. 1 sobre 20 dividido por 2 sobre 7. Como esse aqui é negativo, ó, eu posso colocar ele entre parênteses, tá? Quando ele é negativo, eu posso colocar ele entre parênteses. Quando é positivo, não precisa. Isto é igual. Agora, eu vou fazer essa divisão. Lembre-se que para fazer a divisão, eu conservo o primeiro, menos 1 sobre 20, e eu multiplico pelo inverso do segundo. O inverso do segundo era 2/7, vai virar 7 sobre 2. Agora, já que eu transformei a multiplicação, a divisão numa multiplicação, eu transformei a divisão numa multiplicação, então é só multiplicar linha a linha. Então, vai ser este menos 1, que multiplica por 7, e o 20, que multiplica por 2. E isto é igual. Menos 1 vezes 7, sinais diferentes, o resultado dá negativo. 1 vezes 7 é o próprio 7. E agora, 20 vezes 2, 20 vezes 2 é 40. Então, olha só, isso aqui tudo, 1/4 vezes menos 1/5 dividido por 2/7 é a mesma coisa que menos 7 sobre 40, ou menos 7/40. Ok? Vamos passar. Próximo item. K. Nós temos menos 3/4 dividido por menos 2/7 dividido por menos 3/5. Já que é tudo divisão, eu faço ela de 2 em 2. Eu faço só essas duas primeiras e depois eu faço essa daqui, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Na divisão, o que eu faço? Vamos considerar que eu estou fazendo só essa primeira parte. Eu não estou... Isso aqui está fora para mim. Eu vou fazer só a primeira parte, certo? Então, fazendo só essa primeira parte, isso vai dar... É uma divisão, então eu conservo o primeiro, menos 3/4, e eu multiplico pelo inverso do segundo. Era menos 2/7, vai ficar menos 7 sobre 2. O sinal de negativo sempre fica em cima, tá? Ok? Como eu ignorei a outra parte, agora eu vou ter que copiar essa outra parte, tá? Isso aqui é dividido por menos 3/5. Mas eu estou fazendo só esses dois primeiros. Lembrando disso. Isso é igual. Menos 3 vai multiplicar o menos 7. Como ele é um sinal negativo, eu coloco ele entre parênteses. Dividido por... O 4 multiplica por 2. 4 vezes 2. E isso aqui, depois eu vou ter que fazer a divisão. Vou ter que dividir por menos 3/5. Certo? Agora, olha só. Menos 3 multiplicado por menos 7. Menos 3 multiplicado por menos 7. Sinais iguais. Sinais iguais, o resultado é positivo. Se é positivo, eu não preciso nem escrever. Então, vai dar 3 vezes 7, que é 21. Certo? E aqui vai dar 4 vezes 2. 4 vezes 2, que é 8. Então, eu vou ter 8 e eu vou ter que dividir por menos 3/5. Note que eu carreguei o menos 3/5 até aqui e não fiz nada com ele. Agora sim que eu vou começar a fazer alguma coisa com ele. Divisão. Olha só. Então, eu conservo o primeiro, que é 21 sobre 8, e multiplico pelo
inverso do segundo. Então, vai ficar menos 5 sobre 3, certo? Menos 5 sobre 3. Multiplicando agora linha a linha, porque eu transformei a divisão em multiplicação. Então, eu vou ter 21 vezes menos 5, dividido, nunca se esqueça do traço de fração, 8 vezes 3, certo? Olha só, 21 vezes 5. Então, vamos fazer essa conta. 21 vezes 5. 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 2 é 10. Então, isso aqui dá 105. Só que os sinais são diferentes. Então, dá menos 105. Dá menos 105. Certo? E o que está embaixo é 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Olha só, eu sabia que em cima ó, tem o 21 que está na tabuada do 3. E o 3 também está na tabuada do 3. Então, esse resultado, ele é um número divisível por 3. Então, eu consigo dividir em cima e embaixo por 3, olha só. Dá para dividir o 105 por 3. E também dá para dividir o 24 por 3. Vamos fazer isso. É negativo mesmo. E a gente pega 105 dividido por 3. 10 dividido por 3. Ó, 1 não dá para dividir por 3, então eu pego 10. 10 dividido por 3 é 3, sobra 1. Abaixo 5. 15 dividido por 3 é 5. Então o resultado é 35. O resultado deu 35. Agora, 24 dividido por 3. 24 está na tábua do 3, tá? E ele é 3 vezes 8. Então, 8 embaixo. O resultado é menos 35 dividido por 8. Ok? Então, vamos para a próxima página. Que nós falaríamos sobre multiplicação e divisão de números decimais. Que é basicamente igual a multiplicação e a divisão dos números que a gente já conhece, tá? Vou falar só sobre por cima, mas na próxima aula eu dou mais detalhes de como é que faz, tá? Vamos ler aqui com vocês. Na multiplicação de números decimais, adotamos o seguinte procedimento. Ignoramos as vírgulas e efetuamos a operação. O resultado terá a quantidade total de casas decimais dos fatores. Exemplo, vamos efetuar 1,25 vezes 3,84. Então, a gente ignora essas vírgulas, né? Faz a conta sem a vírgula e depois a gente vai fazer o seguinte. O número de casas decimais que tem depois da vírgula é o que a gente vai contar no final. Por exemplo, aqui tem quantas casas decimais? Ó, tem uma, tem duas. A casa decimal do 2 e a casa decimal do 5. Duas casas decimais. Aqui tem a casa decimal do 8 e a casa decimal do 4. Duas casas decimais. Total, 4 casas decimais, tá? Então, é isso que a gente vai ter que contar depois no final para fazer a conta. Então, 1,25 vezes 3,84 é a mesma coisa de a gente fazer 125 vezes 384. Só que não esqueça de no final a gente vai ter que acrescentar uma vírgula, tá? Então, o que nós fazemos primeiro? 4 vezes 5. Primeiro é o 4 vezes todo mundo. 4 vezes 5 vai dar 10. E lembra que sobe 2. Oh, desculpa. 4 vezes 5 dá 20. Desculpa. E lembra que sobe 2. Agora, 4 vezes 2 dá 8. Com mais 2 dá 10. Então, abaixo 10 e sobe 1. 4 vezes 1 dá 4. Com mais 1, 5. Então, aqui deu 5. Certo? Agora, vamos para o próximo. O que nós temos aqui? 8. 8 vezes 5, 8 vezes 5 é 40. Então, dá 0, aqui ó, 0, e sobe um 4. 8 vezes 2, 8 vezes 2 é 16, com mais 4 dá 20. Então, dá 0, e sobe um 2. 8 vezes 1 dá 8, e 8 com mais 2 dá 10. Por isso que dá o 10 aqui, certo? Então, vamos lá, continuando. Agora vamos para o 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, dá 5 aqui e sobe 1. 3 vezes 2
dá 6, com mais 1, 7. Por isso que baixou o 7 aqui. 3 vezes 1 dá 3, por isso que deu 3 aqui. Aí a gente só soma tudo isso aqui. Lembrando que isso aqui é uma soma. 0 mais 0 mais 0, né? Dá 0. 0 mais 0 e mais nada, né? Dá 0. 5 mais 0 mais 5 dá 0 e sobe 1. Certo? 1 mais 0 mais 7 dá 8. E 1 mais 3 vai dar 4. Lembrando, isso aqui é uma soma. Aí agora é o seguinte, lembra que eu tinha 4 casas decimais? Eu vou ter que, então, deslocar 4 casas decimais aqui, ó. Desloquei 1, desloquei 2, desloquei 3, desloquei 4, e aqui eu coloco a vírgula, certo? Então, é ali que eu coloco a vírgula, deslocando essas casas decimais, deslocando 4 casas decimais. Então, 1,25 vezes 3,84 é 4,8, certo? Como tem muitos zeros depois aqui, ó, esses zeros não valem nada, tá? Se fosse 4,08, isso aqui ok. Mas 4,800 é a mesma coisa que 4,8, tá? Mesmíssima coisa. Eu não preciso escrever esses zeros quando eles estão no final e são casas decimais, certo? Então, basicamente, é isto. Temos um exemplo aqui. Vamos efetuar a divisão. 0,6 dividido por 0,02. Então, o que a gente faz? Acho que ele não colocou os passos, mas eu faria da seguinte forma. Já que a gente tem 0,6 dividido por 0,02, então a gente tira o número de casas decimais que precisar. A gente tem 2 casas decimais aqui, então a gente tira essas 2 casas decimais e transforma em 60. A mesma coisa que a gente fez no dividendo, a gente faz no divisor. Tira essas 2 casas decimais e transforma ele no 2. Aí, essa conta, 60 dividido por 2, é a mesmíssima conta de fazer 0,6 dividido por 0,02. Então, é só resolver isso aqui. 6 dividido por 2 vai dar 3, certo? E abaixo o 0. 0, quando não dá para dividir por 2, eu só acrescento ele aqui, certo? O resultado dá 30. Então, quando a gente tem divisão com vírgula, a gente iguala o número de casas decimais, certo? Por exemplo, se fosse 0,8 dividido por 2, aqui tem uma única casa decimal, certo? Eu tenho que igualar, então eu transformo isso aqui no 8 e eu transformo o outro num 20, tá? É como se eu tivesse multiplicado por 10 aqui e multiplicado por 10 ali, certo? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos começar com exercícios na próxima aula. E muito obrigado pela atenção e até mais!